Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta live da Sicredi Alto Uruguai. Em breve já iniciaremos aí no horário previsto. Olá, tudo bem? Boa noite pessoal de Pinhalzinho, acenando aí, sejam bem-vindos. Pessoal de Minas também. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Iniciaremos no horário proposto às 19h15. Sejam bem-vindos. Boa noite, olá. Olá, Márcio, sucesso por aí no Rio Grande do Sul também, obrigado. Olá, Jaque, tudo bem? Alessandro, Luiz, boa noite. Tudo bem, Moisés? Seja bem-vindo, boa noite. Em breve já iniciaremos, vamos aguardar o horário previsto, às 19h15. Boa noite, Pedro, seja bem-vindo. Olá, Jaque, tudo bem? Rude. Olá, Mari, tudo bem? Direto do Rio Grande do Sul. Boa noite, Ana, sejam bem-vindos. Silvana, olá, Luana, tudo bem? Daniele. Logo já iniciaremos no horário previsto, às 19h15. Boa noite, olá, tudo bem? Ajustando os últimos detalhes, sejam todos bem-vindos. Olá, Lari, tudo bem? Dani. Marquesan, tudo bem? Francine. Ruth, tudo bem? Sani. Olá, Janine, sejam todos bem-vindos. Claudemir, grande Cláudio, tudo bem? Seja bem-vindo. Todos muito bem-vindos ao Instagram oficial da Sicredi Alto Uruguai. Em breve iniciaremos a quarta live Inovando as Finanças para Negócios e Oportunidades. Sejam bem-vindos, logo iniciaremos. Interajam, fiquem à disposição, façam perguntas, é momento de esclarecer dúvidas, estarmos próximos, agregando conteúdo, agregando conhecimento, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela participação imediata de todos. Olá, Dani, Jéssica, Gustavo, tudo bem? Sejam bem-vindos. Victor, olá. Obrigado pela presença de todos, pessoal. Então vamos convidar um professor muito ilustre, nosso convidado à noite, o professor Hector. Vamos adicionar ele aqui na live, vamos convidá-lo aqui para que ele participe. Nosso convidado a entrar aqui conosco na live, professor Hector. Grande professor Hector, seja muito bem-vindo à nossa live. Prazer revê-lo, prazer estar aqui com o senhor. Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Estar aqui hoje para tratar de temas tão interessantes. Oh, muito obrigado, professor. Com certeza, vai ser agregador para todos nós, com certeza. Então, boa noite a todos, pessoal. Muito prazer. A todos os internautas que estão nos ouvindo aqui hoje, nesta noite. Meu nome é Daniel, eu falo diretamente da cidade de Itajubá, sul de Minas Gerais. Eu sou assessor de produtos e serviços do Sicredi. E hoje nós contamos com a presença do professor Hector Gustavo Arango também. Ele que é economista, professor e presidente da CIEI de Itajubá.
Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado pela sua presença. Desde já muito agradecido e a Sicredi sempre está à sua disposição também. Muito obrigado. Eu que agradeço. Isso aí. Vamos iniciar então a nossa live de hoje, a quarta live da Sicredi Alto Uruguai. Então, esse tema proposto para a noite de hoje é Inovando as Finanças para Negócios e Oportunidades. Então, já dá para a gente fazer um questionamento inicial e para o professor Hector, para o nosso convidado, né, professor? Nesse cenário atual, como o senhor vê que nós podemos inovar as nossas finanças? Como que nós podemos estar à frente, buscando, inovando o nosso negócio e aproveitando as oportunidades que nós estamos tendo agora? O que o senhor identifica de oportunidade, professor? O que o senhor tem a nos dizer aí? Perfeito, Daniel. Bom, em primeiro lugar, nós estamos vivendo, obviamente, como todo mundo percebe, um momento novo, uma nova era, tá? Em relação à nossa vida, ao nosso dia a dia. E, na verdade, essa nova maneira de a gente administrar a nossa vida também exige que nós pensemos uma forma alternativa, ou uma forma nova ou inovadora, como você muito bem colocou, de gerir as nossas finanças. Nós temos a oportunidade, tá, nesse momento, agora, de iniciar um trabalho que certamente deve trazer para nós uma situação melhor no futuro, que é o que nós desejamos, tá? E, sem dúvida, o trabalho cooperativo, tá, é fundamental para que isso possa ser levado adiante. Com certeza, professor, com certeza. A importância da intercooperação, do cooperativismo nesse momento, da ajuda solidária, do estar próximo é de extrema importância, né, professor? Fica muito claro, nunca foi mais oportuno, tá? Nós estamos trabalhando em cooperação e, na verdade, eu diria mais, é a única forma que nós dispomos hoje para sermos bem-sucedidos, tá? Nos desafios importantes que nós temos para frente. Agora, isso também impacta a nossa vida pessoal, isso impacta a maneira como nós encaramos, tá? E não só os nossos hábitos, revendo e melhorando, evoluindo nossa maneira de fazer as coisas, e também na parte financeira, que é uma parte fundamental, é um aspecto fundamental da vida das pessoas. Com certeza, né, professor? E o momento atual agora, como inovar? O que fazer isso? Não tem uma receita pronta, não tem uma mágica de fazer isso, né, professor? É momento de fazer reserva, é momento de gerir as receitas, gerir as despesas e realmente entender o cenário atual que nós estamos vivendo e compor aquela reserva de emergência, realmente poder investir, né, professor? Com segurança e com rentabilidade também, né? O saber guardar e o saber gastar, né, professor? Perfeito. Na verdade, isso sempre foi importante na vida das pessoas, mas em momentos como o atual, esse tipo de atitude, essa questão que a gente pode até chamar de uma inteligência financeira, uma inteligência na maneira de gerir é, todo o nosso orçamento, todo o nosso conjunto de esforços, porque, em última instância, é o esforço das pessoas que se traduz em moeda. E como vamos despender esse esforço, né, é fundamental para que você tenha sucesso. Claro que manter uma reserva é fundamental nesse momento. Quem tem essa reserva se sente certamente mais tranquilo em relação à situação que estamos passando, mas não somente em função de uma tranquilidade, também pelo fato de que uma reserva nos proporciona oportunidades. E essas oportunidades, quando elas surgirem, e elas, se tem uma coisa que é certa, é que essa oportunidade vai surgir. Você tem que estar preparado para ela, tem que estar preparado financeiramente para você poder, então, aproveitar dessa oportunidade, seja um novo negócio, seja a oportunidade de uma compra, de alguma coisa que você estava desejando, enfim. O planejamento financeiro, ele é fundamental no momento atual. É mais importante ainda, e mesmo que você esteja hoje, talvez passando por uma situação um pouco mais complicada do que antes, sempre há espaço para gerar oportunidades de investimento e melhorar o nosso futuro. Com certeza, né, professor? Uma coisa muito importante que o senhor trouxe, né, é estar preparado para as adversidades, né? Viver com equilíbrio e ter uma saúde financeira também, que isso vai influenciar
no restante das outras saúdes também, como nós comentávamos antes, né, professor? Não tenha dúvida, a saúde financeira ela é importante, mas ela contribui para a saúde física, mental e espiritual. Quer dizer, os quatro fatores acabam concorrendo, não é, para fazer com que você tenha um equilíbrio na sua vida e você alcance o bem-estar. Qualquer uma dessas partes que tiver uma fragilidade vai acabar trazendo consequências, porque uma acaba influenciando a outra. E mesmo que a pessoa diga ou consiga suportar eventualmente uma situação de desfavorável financeiramente, de certa maneira isso aí vai acabando minguando sua capacidade física, sua capacidade intelectual, sua capacidade psicológica, o relacionamento que ele tem. Então, muito importante que a gente busque isso. Busque justamente com formas, hábitos novos que, na verdade, significam apenas se adaptar a novos momentos. Nada mais do que isso. Com certeza, ótimo, professor, perfeito. E vai de encontro àquilo que a gente prega nos ideais do cooperativismo sempre, né? Que o Sicredi é uma cooperativa de crédito, onde o usuário, onde o dono, o associado, ele ocupa dois papéis, o de usuário e o de dono do negócio, né, professor? Então vai de encontro a isso que o senhor fala muito bem, né? E na semana passada, professor, nós falávamos sobre economia em tempos de crise. E como que nós podemos alinhar isso com investimentos e como inovar isso agora nas finanças, professor? Como o senhor enxerga isso no cenário atual? Então, nós podemos evoluir, na verdade, nós estamos em um processo de evolução. Eu tenho certeza absoluta que todas as modificações que estão ocorrendo na sociedade, em termos de hábitos e novas maneiras de pensar, elas não só vieram para ficar, como vieram para tornar a nossa humanidade melhor. Nos tornar mais próximos dos outros, mais colaborativos, tá? Isso é fundamental. E oportunidades, elas sem dúvida existem, sem dúvida você vai ter. Em termos de investimentos, você tem um conjunto aí de opções que, por exemplo, uma cooperativa como o Sicredi tem aí fácil para colocar para, na verdade, você falou muito bem, para colocar para os seus sócios, tá? Para os donos também, porque uma vez que você se associa ao sistema, você passa a ser uma parte integrante dele. Você não eu não sei se vocês chamam as pessoas de clientes, mas não deveriam, tá? Deveriam chamar de sócios. Na verdade, não é um Associados, cliente, é associados. realmente o dono associado, ele está ali, não é? Perfeito. Então, é mais ou menos com essa filosofia, não é, que a gente pode encarar essa série de oportunidades e de inovações que nós podemos encontrar no momento atual. Com certeza, com certeza. Também é importante quando nós falamos de investimentos, né, professor, trazer um pouco sobre o que é o cooperativismo e o que é o Sicredi hoje, a nível de país também, né? Isso demonstra segurança, solidez do sistema para aquela pessoa que quer investir com segurança nesse momento também, né? Então, alguns dados importantes são para a gente falar, para a gente demonstrar para o nosso associado, para aquele que ainda não é, que quer conhecer o modelo cooperativo. Hoje, o que é o Sicredi, então? Nós somos uma cooperativa de crédito onde o associado, o dono, ele é dono e usuário, ele vai usar os produtos da instituição e ele vai ser associado a uma cooperativa de crédito, né? E uma cooperativa hoje tem uma abordagem diferenciada, sustentável. É um modelo moderno de instituição financeira, que quer fazer junto, quer estar presente com o associado, desde um momento difícil, um momento de investimento, nós queremos estar lado a lado. A gente trabalha muito, né, para ser consultor financeiro dos nossos associados. Não somente oferecer um produto, oferecer uma taxa, mas estar ali nos momentos de dificuldades, nos momentos felizes, apoiando o nosso associado e desenvolvendo, contribuindo com o ecossistema onde nós estamos inseridos, com o nosso associado e com a comunidade local, né? Então, alguns números importantes que nós podemos trazer, algumas diferenciais do Sicredi hoje, é que nós somos uma cooperativa com 117 anos de história no Brasil. Nós somos presentes hoje em mais de 20 estados da nossa federação. Temos hoje mais de 28 mil colaboradores, mais de 1.900 agências. Tudo isso com o passar dos anos, hoje nós temos o grande número de 4 milhões e meio de associados. E aí também a gente surge a oportunidade de pensar o quanto crescimento o sistema cooperativo ainda pode ter no país, né, professor? Hoje, cada uma em 7 pessoas no mundo é associada a uma cooperativa de crédito.
Então, quanto ainda nós podemos crescer, o quanto ainda nós podemos ajudar a desenvolver as economias locais, a desenvolver as pessoas, a desenvolver a sociedade onde o Sicredi e o sistema cooperativo está inserido, né? Atualmente também nós temos mais de 80 bilhões em recursos captados e administrados pelo Sicredi. Considerável patrimônio líquido também, que dá solidez, dá segurança para aquela pessoa que procura uma instituição sólida e segura para investir. E também é importante dizer que nós somos auditados, supervisionados pelo Banco Central, nós seguimos normas, nós temos fundos garantidores próprios de segurança, de solidez, de estabilidade financeira. O que nós queremos demonstrar com tudo isso, né? A segurança que nós oferecemos. O Sicredi também é uma instituição segura para investir com segurança, para ter os seus investimentos rendendo e agregando com a distribuição de sobras, que é um grande diferencial do ser cooperativa também, né? Então a gente pede, invista conosco e venha cooperar conosco, né, professor? Sem dúvida nenhuma. Você pode ver que os elementos básicos de uma instituição sólida e tradicional estão claros pelos números que você, Daniel, está colocando aí com tanta naturalidade, não é? 117 anos, gente, é muito tempo. Os números em relação também a estados e agências que a Sicredi tem, é realmente uma instituição que te permite você participar disso. Isso é o mais importante. Tá? É uma instituição financeira da qual você participa sendo correntista. E onde você tem opções de investimento como qualquer outra instituição financeira, dos mais variados tipos, mas nesse momento em particular, Daniel, eu gostaria de deixar, enfatizar a questão da segurança, porque nós estamos passando por um momento em que há muita incerteza. Então, enfim, tá? É importante que você encontre um porto seguro para você depositar o seu esforço, da sua poupança, do tempo que você guardou o seu recurso. Os recursos seus precisam estar colocados numa instituição confiável e em formas de investimento que minimizem, tá, a possibilidade de eventualmente você vir a perder. Nesses investimentos que a gente mencionou, você não tem como perder. O dinheiro está seguro, está bem guardado, tá? Então, nesse momento atual, até às vezes você tem muita recomendação de investimento em algumas formas que são mais servem mais para profissionais do que para o grande público. E quando a gente fala com o grande público, a gente tem que dizer, tá, que tem que se preservar a segurança, tem que se minimizar o risco. E, sem dúvida nenhuma, você tem um ótimo local numa cooperativa, tá? Numa instituição cooperativa de crédito. Com certeza, professor Hector. E uma pergunta que pode surgir também é como no Sicredi nós conseguimos ajudar você a entender a necessidade de poupar e investir, né? Então nós temos cursos que nós oferecemos para toda a comunidade como educação financeira, que ressalta aquele papel que a gente falava antes, né, professor, da inteligência financeira, do estar próximo, do fazer junto, né? E o Sicredi quer te entender e auxiliar você a investir. Nós queremos ser seu consultor financeiro de investimentos, de auxiliar você nisso também. E o que a gente pode dar de dica aqui, né, professor, depois o senhor contribui também, é se programar mensalmente, separar uma parte das receitas e investir em uma instituição financeira segura, consolidada e séria. E o Sicredi pode estar, sim, presente nisso, te auxiliando e te apoiando lado a lado nisso também. O interesse está exatamente no fato da estrutura cooperativa de crédito. Você, na verdade, quando a Sicredi ela procura te aconselhar e procura ser o seu parceiro no investimento, na verdade, ela está trabalhando pelo conjunto todo e não por uma outra, por um outro grupo, tá? Você está no grupo. Se você ganha, toda a instituição ganha. Então, esse é um diferencial fundamental, tá? Que o sistema cooperativo tem, não tenha dúvida nenhuma, tá? E certamente, então, a equipe de consultores que você pode estar solicitando para te ajudar a saber qual é o melhor projeto para você, seja um projeto de você, por exemplo, acumular recursos para o futuro, para comprar alguma coisa ou para um investimento numa empresa, num empreendimento, alguma coisa desse tipo, o pessoal está totalmente capacitado e interessado em ser seu sócio também.
Com certeza, ótimo, muito bem colocado, né, professor? E também é importante dizer que nesse momento que a gente está vivendo, nesse atual cenário, né, uma poupança programada, o próprio poupador dentro do aplicativo que o associado pode estar fazendo também. E é importante dizer que essa reserva de emergência para ser constituída no momento, né, professor, ela precisa ter uma boa liquidez. O que é uma boa liquidez? É a possibilidade de eu ir na instituição financeira hoje e pedir para mim resgatar aquele recurso porque eu vou precisar dele. Então, ter uma liquidez alta, que eu possa usar aquele dinheiro quando eu precisar e ter segurança nele também, né? Ter a segurança para mim poder utilizar esse recurso quando eu precisar, né, professor? Perfeito, você colocou muito bem, porque nós temos basicamente três elementos de análise em qualquer investimento financeiro: o retorno, não é, o risco e a liquidez. Muitas vezes as pessoas Uhum. negligenciam a questão da liquidez, né? Esquecem dela ou pior, tá? Às vezes não são devidamente informadas sobre a liquidez de um determinado investimento. E aí a pessoa vai lá, em determinado momento, precisa desse recurso, porque encontrou aquela oportunidade que nós mencionamos no início, né? Ah, achei, agora eu quero comprar aquilo, meu recurso está lá. E descobre que às vezes tem como que a gente fala no sistema financeiro, tem um D2, D3, quer dizer, demora 2, 3, 4. Eu já vi fundos que demoram 15 dias para você fazer a liquidação. Então, de fato, você aliar a liquidez, a questão da segurança, como nós já falamos, não é? E a retornos compatíveis com o momento, porque nós sabemos que hoje nenhum investimento está retornando taxas eh, muito elevadas, tá? Como, por exemplo, se a gente comparasse com 10 anos atrás ou 15 anos atrás. Aquele tempo do Brasil, dos retornos muito elevados, ele, nesse momento, não existe e certamente vai demorar, se é que algum dia vai voltar. Nós temos que entender, entretanto, que os retornos se ajustam a uma situação como a atual, em que, por exemplo, você quase que não tem inflação. Não é, Daniel? Nós tivemos, Uhum. no mês passado, um IPCA de um valor negativo, inclusive, o que significa que os preços de caíram. E eu tenho certeza que as pessoas têm notado isso quando tá? Tudo bem, alguns produtos sim sobem sazonalmente, mas a grande maioria tá, tem realmente mostrado uma diminuição. Então, isso significa que com inflação ou com preços praticamente não se modificando, os investimentos passam a remunerar de forma real, de obter rentabilidade real. Tá? Uhum, ótimo. E, professor, o senhor trouxe também da inflação, de taxa Selic, de algum medidor também. E com a taxa de juros básica nesse momento em decrescente, né? A taxa Selic caindo também. O investimento, porque na verdade, a constituição de um fundo razoável, de segurança, como você muito bem colocou, ou então um fundo até com finalidade mais longo prazo, como, por exemplo, quando a gente constitui um fundo para um futuro distante, talvez uma aposentadoria ou coisa desse tipo, não são coisas que você construa em 2, 3 dias, nem em 2, 3 meses, e eu me arriscaria a dizer nem em 2, 3 anos. É um trabalho de consistência, de você efetivamente ter uma programação e uma disciplina financeira e orçamentária que te permita reservar uma boa parte daquilo que você tem como rendimento, tá? Que você tem como remuneração pelo seu trabalho, e ir acumulando. Então, por exemplo, às vezes, uma situação anterior em que você enxergava uma taxa nominal, tá? Nominal é aquela taxa que efetivamente te pagam, tá? Talvez de 1% ao mês. Mas com uma inflação de mais do que 1% ao mês, representava, no fundo, uma perda. Enquanto agora, tá? Mesmo com taxas muito menores do que isso, você consegue não perder porque a inflação ela realmente está baixa. Então,
isso não pode ser um fator de desânimo, dizer, eu não vou agora reservar uma parte do meu dinheiro porque os juros são baixos. Tá? Não, não, não. Continue colocando seu tijolinho todo dia, porque uma grande parede, tá? Uma grande casa, um grande castelo se constrói um tijolo de cada vez. Então é fundamental isso. Tá? E, claro, com segurança, com liquidez e sem correr muito risco, porque senão a gente, daqui a pouco, quando estiver construindo o castelo, tá? Vê que o castelo não está mais no lugar, ou que caiu uma parte dele, coisa que a gente não quer nesse momento. Nós queremos defender realmente agora aquilo que com tanto sacrifício conseguimos juntar. Ótimo, professor. Isso muito bem colocado também. Ótima analogia que o senhor fez aí conosco também. Importante também dizer para aquele investidor, né, professor, que queira ainda correr algum tipo de risco, que queira estar investindo com um certo tipo de risco para ter um retorno maior também, hoje o Sicredi pode te ajudar nisso também. O Sicredi quer te apoiar, porque nós temos fundos de investimento, nós temos a gama completa hoje de produtos de investimento para atender desde aquele perfil mais conservador, que é o poupador, a poupança, todos os produtos de renda fixa, nossos RDCs, nossa LCA também, até um fundo mais agressivo, que pode estar correndo um risco maior também para aquele associado que tem um apetite maior a risco também, né, professor? Sem dúvida nenhuma, para quem quer, não é? E quem sabe, está consciente, e certamente os consultores vão, digamos assim, discutir essa questão, que é uma questão importante, né? Essa questão dessa componente psicológica, que é a capacidade de resistir, não é? A, a, a eventuais oscilações do mercado, não é? Mas esse tipo de investimento, com certeza, está disponível e ele pode ser prescrito para quem busca taxas de retorno maior, mas que sabe que eventualmente isso pode não ocorrer, não é? Então tem uma prateleira, não é, de supermercado, digamos assim, lotada de produtos que se adaptam a todos os perfis e a todas as necessidades. Ótimo, perfeito, com certeza, professor. E também um outro ponto que a gente pode destacar muito bem também é o cooperativismo que rende mais. Como que o cooperativismo rende mais? Até respondendo uma das perguntas aqui também, que o William pediu, tem alguma diferença de uma conta poupança na Caixa, em outra instituição, e a poupança em uma cooperativa? E qual que seria a vantagem? A gente traz um exemplo prático disso, e quando o associado ele é dono de uma cooperativa e ele tem um recurso, ele investe na cooperativa, ele vai receber além do juro normal que ele recebe, ele vai receber a distribuição de sobras, porque ele ajudou a construir aquele resultado que a cooperativa entregou para os associados. Então, um dos grandes diferenciais, as vantagens que o cooperativismo, que o Sicredi hoje tem é o quê? A distribuição de sobras, o estar próximo, ter um atendimento diferenciado, ter uma equipe completa de consultores financeiros à disposição do associado, né, professor? E também, sim, a distribuição de sobras que vai agregar 1 ou até 2 meses no rendimento daquela poupança também, a mais que um banco tradicional, vamos dizer assim, né, professor? Perfeito, Daniel, muito bem colocado. E não tem mistério nisso, porque o que ocorre? Entre a taxa de captação e a taxa de aplicação, não é? Aquilo que é pago para quem investe e aquilo que é cobrado, tá? De quem toma o capital, que tem um nome até bacana, né? Spread, né? O spread Uhum. bancário. Essa diferença, no caso das cooperativas ou do sistema de cooperativa, você vai utilizar essa diferença, evidentemente, para pagar o funcionamento da estrutura toda da cooperativa, para deixar bem claro, tá? Mas você não vai ter uma apropriação de lucro, porque essa apropriação, na verdade, ela vai para os sócios. E quem que é sócio? O correntista, o aplicador, o associado. Então, na verdade, essa volta que você está falando, Daniel, é exatamente isso. Não tem mistério nisso, não tem nada escondido. Está bem claro. Outras instituições não podem fazer isso porque elas precisam remunerar acionistas que não são você. Mas como você é o acionista justamente da cooperativa, então o remunerado, nesse caso, é o próprio aplicador, o próprio associado da cooperativa. Ficou claro? Isso é claríssimo, sem sombra de dúvidas, né? E o cooperativismo, então, é uma forma assim, de estar agregando, e nesse momento de incertezas,
vai ajudar a agregar mais no teu rendimento, vai ajudar a agregar mais na tua receita também, com certeza. O estar juntos, Claro, o claro. estar próximo, né? Fora o benefício que ele gera para o conjunto da sociedade onde aquela instituição está inserida, que não se limita só apenas aos correntistas e à própria instituição. Na verdade, ela gera, né, como a gente conversava, um efeito muito positivo em todo o entorno econômico, tá, onde ela está inserida. Ótimo. E que nós somos uma instituição financeira da comunidade, estamos presentes para a comunidade, para agregar onde a gente está inserido. E um exemplo prático que a gente traz disso, né, é o que a gente chama dentro do Sicredi de ciclo virtuoso, ou círculo virtuoso, que todo o dinheiro que a gente capta na cidade permanece naquela cidade para ser desenvolvido, para ser emprestado, para fomentar o ecossistema daquele desenvolvimento, daquele local onde a gente está inserido, né? Então, isso é de extrema importância, porque sim, nós queremos ser uma instituição financeira da comunidade, presente na comunidade e auxiliando no desenvolvimento daquela cidade onde nós estamos, apoiando a economia local, fomentando a mesma, e o dinheiro fica onde a gente está. Então, onde a gente está, onde o Sicredi está presente, todo aquele recurso captado fica naquela cidade para fomentar a economia, fomentar o desenvolvimento também regional onde nós estamos inseridos. Sem dúvida, renda é a economia circulando. Se você eventualmente parasse a economia completamente, não é? Você faria isso suspendendo a circulação da renda. Então esse elemento ele é vital para a economia, para o setor de comércio, para o setor industrial, para novos empreendimentos, enfim, para o poder público também, com certeza. Então, toda vez que você gera uma despesa no município, no local onde uma agência ou uma instituição ela está sediada, você alavanca, tá, a economia daquele município enormemente, e não para num impulso apenas, porque se, por exemplo, eu peço para fazer os meus móveis numa loja que é daqui, numa marcenaria que é de Itajubá, e essa marcenaria vai ter recursos para comprar de uma outra que é daqui e assim por diante, você acaba gerando um impulso, um impacto de crescimento na economia extraordinário. Portanto, o funcionamento, tá, de todo esse sistema, ele ultrapassa em muito a limitação da parte financeira, da parte do dinheiro. Ela vai para a economia real, e isso não tem preço, tá? É importantíssimo. O cooperativismo fomentando e desenvolvendo o comércio local, sem sombra de dúvidas. Vamos para algumas perguntas também, né, professor, que os participantes estão fazendo aqui para nós no chat também. E o Ivan pediu no atual cenário, né? No atual cenário, como nós podemos motivar os atores da tríplice hélice da inovação a desenvolver ações em prol do empreendedorismo, professor? Como que nós podemos fazer isso na sua visão? O que nós podemos fazer? Olha, não existe hoje absolutamente nada no cenário atual, como ele está colocando no cenário atual, não há, por uma razão simples, né? Nós estamos diante efetivamente de um paradigma novo, tá, de comportamento, e nós vamos ter que construir toda a nossa, não só nossa economia, como nossa própria maneira de viver em função desse novo paradigma. Portanto, a inovação sempre foi importante, sem dúvida nenhuma. Acompanhe os processos de inovação e de tríplice hélice de promoção dos processos de inovação há muito tempo e sempre achei e dei muito valor a isso. Entretanto, agora não é uma questão de dar muito valor. Isso é fundamental para a nossa sobrevivência no futuro, porque simplesmente mudou todo o cenário. Agora, algumas pessoas podem até se incomodar com isso. Eu não me incomodo de forma nenhuma. Eu acho isso aí uma oportunidade ímpar de a gente edificar uma sociedade muito melhor daquela que nós tínhamos. E nós temos, sem dúvida nenhuma, espaço para isso. Temos espaço para melhorar muito. A gente tem que tem que colocar, nós temos que vestir um pouco nossa humildade e entender, nós temos muito que melhorar. E nós temos uma oportunidade ímpar de fazer isso.
E essa oportunidade vai passar por inovação em todos os setores, não somente no setor tecnológico, não somente no setor financeiro, na nossa própria maneira de ver as coisas. Tá? Então, portanto, o momento é agora, tá? De você pensar como nós podemos, a partir da situação tá, como está dada hoje, gerar um mundo melhor. Está claro isso. Antes, talvez a gente não tivesse tempo de pensar nisso porque estávamos muito envolvidos, tá, com a maneira e habituados com a maneira de fazer as coisas. Hoje já começamos a mudar e a mudança não vai parar por agora, tá? Vamos evoluir muito e criar um mundo, com certeza, melhor, mais justo, onde a cooperação, tá? Ela não vai ser uma vantagem, vai ser realmente o dia a dia, vai ser a coisa mais normal do mundo. Tá? Essa é a minha visão, pelo menos em relação à pergunta que foi colocada. Perfeito, e vai de encontro ao que nós pensamos também, que muita gente pensa, quando tudo vai voltar ao normal, né, professor? Nós vamos, a partir de agora, começar a viver um novo normal. A intercooperação, a ajuda das pessoas, a estar mais presente também, né? O nosso novo normal é a partir de agora. Nós vamos construir uma nova normalidade também, né, professor? Sim, nós já estamos normais. Nós já estamos normais. Pensem, nós já estamos normais, tá? Já estamos normais e estamos evoluindo, tá? E evoluindo positivamente. Então, certamente, olha, se você parar para pensar, hoje estamos, qualquer um de nós, muito mais forte do que um ano atrás. Isso significa evolução, tá? Evolução é isso. Evolução não significa uma coisa que você imagina, né? E que não tem sentido. A evolução é a nossa vida mesmo, tá? Então estamos nesse caminho e não tenho dúvida, tá? Em todos os aspectos, tá? Nós iremos melhorar. Perfeito. E tem uma pergunta aqui também que o Gui perguntou. No atual cenário, como ter essa Sim. visão para arranjar financeiramente bem? Vejo que no atual cenário é se preparar, se precaver, realmente controlar, ter uma inteligência financeira, controlar despesas, controlar gastos, se programar, reservar uma parte do recurso para uma reserva de emergência e estar preparado para alguma adversidade que possa vir a acontecer, né, professor? Com certeza, e aliado a isso, tá, uma mudança da percepção das coisas, principalmente no que diz respeito aos hábitos, não é? E muitas vezes aos hábitos de consumo. Consumir, na verdade, é uma coisa muito boa, tá? Quem que não gosta de comprar alguma coisa? E de fato, tá? Não há problema nenhum nisso. Mas a maneira como nós fazemos isso é que precisa ser repensada, tá? Nós não podemos consumir por consumir. Nós não podemos consumir porque simplesmente isso virou um hábito nosso. Nós temos que consumir de forma consciente, tá? E nesse novo paradigma que vai ser necessário, que já está predominando agora, essa questão é fundamental, tá? Não significa que nós vamos ser menos felizes com isso, tá? Muitas vezes, quando você se livra de uma carga, você fica muito mais aliviado e muito mais feliz do que quando você fica colocando em cima de você um peso que, na verdade, você não precisa suportar. Então, eu creio que o nosso futuro é um pouco nessa direção, tá? Nós fazermos as coisas. Tá? Em todos os aspectos, inclusive no aspecto do investimento, no aspecto da obtenção de excedentes de renda, na maneira de consumir o nosso esforço, consumir a nossa renda, consumir o nosso salário e gastar o nosso esforço. Então, observa como isso é importante, tá? Você tem que gastar o seu esforço, porque senão não faz sentido se esforçar. Mas tem que consumir ou tem que gastar esse esforço adequadamente, tá? Então, é mais ou menos por aí a resposta para o Guilherme, não é? É isso, Guilherme? Isso, Guilherme, Obrigado. Gui, isso aí. Isso, obrigado, professor. Obrigado pela Uma pergunta. pergunta, uma pergunta direta aqui para o senhor também, professor. Se o Covid, se a nossa pandemia que a gente está passando agora, mudou a forma como vimos o dinheiro, se mudou essa forma de ver o dinheiro, de trabalhar com ele.
Pergunta do Jailson. Muda sim. Perfeito. Sim, nós já estamos evoluindo. Na verdade, antes dessa questão, nós já estávamos evoluindo a questão da intermediação de trocas, da maneira como nós fazemos as nossas compras por meio por exemplo, do sistema de pagamento eletrônico e por aí vai. O próprio Banco Central tem estudos, não é, para implementar determinados tipos, tá, de moeda, tá, que não seja uma moeda física. Então, nós já estamos num processo de mudança. O que não muda, Daniel, eu preciso de um determinado esforço, acho que você também, e esse esforço tem que ser, digamos assim, administrado na hora de você despender ele de forma inteligente. Isso não mudou. Mas com relação à ferramenta em si, vamos dizer assim, a moeda seria a ferramenta que nos permite gerenciar isso, as mudanças são significativas, estão em curso, nós estamos em um processo de evolução que vem antes. Agora, claro, esse processo atual, ele pode, digamos assim, catalisar ou tornar mais rápida essa mudança, não é? Uma mudança clara que nós temos no dia a dia, que todo mundo já percebeu, é que cada vez menos usamos dinheiro físico, né? Agora, inclusive, porque não é interessante em função de um possível contágio, tal. Então, estamos usando mais do que nunca meios eletrônicos de pagamento, tá? Mas tá? Isso é uma ferramenta, tá? Então a ferramenta está mudando e está mudando muito. Alternativas diversas de formas da gente fazer uma coisa que fazemos há milhares de anos, que é trocar coisas. Perfeito, perfeito. Senhor, mais uma pergunta aqui também, da Angelita também. O ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele reafirmou em uma das entrevistas que ele deu nos últimos dias que o mundo irá se surpreender com o Brasil, onde a recuperação da economia seria em V. Alguns economistas mais cautelosos, eles entendem que seria uma trajetória em U, e alguns pessimistas seria uma trajetória decrescente, crescente em W. Com a sua experiência em economia, é possível prever um cenário de recuperação da economia mais otimista, como inicialmente o Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, falou, professor? Em se tratando do Brasil, tá? Nós temos, na verdade, todas as possibilidades, tá? A verdade é essa. Num cenário otimista, porque o Brasil tem um potencial de demanda extraordinário, tá? Que, na verdade, é o chefe de todo o econômico. Se a gente for parar para pensar, quando nós imaginamos por que hoje, às vezes, as economias do mundo, não do Brasil, tá? Do mundo, e do Brasil também, tá? Estão passando por um momento mais difícil, sem dúvida é porque caiu a demanda. Que outro elemento fundamental mudou, tá? A capacidade produtiva acabou, as pessoas não querem trabalhar. Qual que é o elemento, no que diz respeito à economia propriamente, que nos deu essa mudança grande? E que, devido justamente à dificuldade, tá, em você ter contatos, as restrições provocadas pelo problema que nós tivemos, você acaba tendo uma demanda menor, tá? E isso encolhe a economia. Mas, digamos assim, a vontade e a necessidade, inclusive, de consumo da nossa população, de mais de 200 milhões de pessoas, é muito grande. Nós temos muita coisa para obter, né? A gente falava agora há pouco de consumo, temos muita coisa para consumir. E coisas justas. Temos para consumir geladeiras, roupas, alimentos, enfim, uma infinidade de coisas, tá? Veículos e por aí vai. Então, essa vontade de consumir, que no momento se encontra reprimida, tá? Sem dúvida nenhuma, no momento em que você liberar ela, tá? Se você efetivamente juntar as condições para um crescimento sustentável, tá, dessa economia, você tem rápida. Mas, lógico, para que essa recuperação rápida, tá, aconteça,
para que a gente possa ter essa alavancada de crescimento, sim. Ela é possível? Ela é possível, sim. Talvez não seja o cenário mais provável, mas é perfeitamente possível que isso venha a ocorrer, tá? Na minha concepção, se você me pergunta, talvez eu esteja no grupo que pensa que isso, para que seja mais sustentado, tem que ser um pouco mais lento. Mas, sem dúvida, passando esse momento que nós estamos vivendo, nós vamos ter uma ascendente de crescimento e certamente vamos ter um país melhor no futuro. Com certeza, logo viveremos novamente um progresso econômico no nosso país e no mundo novamente, né? É uma Então, questão de tempo, vamos Daniel. nos... Com certeza, com certeza. Também é importante dizer que nosso professor que está aqui conosco é um grande escritor também, e ao final da nossa live de hoje, nós estaremos sorteando 5 livros também, desses aqui do professor. Então a gente pede que depois que acabar essa live, vão até o perfil da Sicredi Alto Uruguai no Instagram, lá vai ter um link na bio, pode preencher que nós vamos estar sorteando na próxima segunda-feira 5 livros do professor intitulado Mercado Financeiro e de Capitais. Também nós vamos indo para um fechamento da live, né? Se ficou alguma resposta, também algum item que não foi respondido, nós responderemos em breve. Também pode mandar mensagem no direct, fazer questionamentos também a mim, direto ao professor, nos perfis nossos também. E dizer, né, que nesse momento, é um momento de incerteza, mas primem pela segurança, primem por consultar profissionais qualificados no mercado, que entendam de investimento, e a gente está aqui para isso. O Sicredi está com todos os nossos colaboradores, toda a nossa equipe de funcionários à disposição para te atender, e nós sim, somos uma instituição financeira segura, temos todos os produtos de investimento que o associado precisar, e estamos aqui à disposição, em todo o sul de Minas, nas cidades de Pouso Alegre, Itajubá, Extrema, deixar alguma dica-chave para aquela pessoa que quer procurar um investimento, que quer fazer uma reserva agora, que dica-chave o senhor nos daria nesse final de live aqui, professor? Não, que procure efetivamente pessoas que possam lhe auxiliar nesse sentido, no sentido de uma construção de um futuro melhor para si próprio, baseado numa situação financeira e material melhor, porque isso nos traz mais tranquilidade. E nós somos seres biológicos, nós precisamos de reservas biológicas. E essa reserva também acaba trazendo para nós um equilíbrio na nossa vida, um bem-estar que é fundamental para que a gente possa não só passar alguns momentos mais complicados, tá? Que no fundo, servem para testar a nossa capacidade de lutar, não é? De seguir adiante. E isso é fundamental para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que nós tenhamos um nível de consciência mais elevado e para que nós sejamos coadjuvantes de um mundo melhor, tá? De um mundo em que as relações entre as pessoas sejam mais próximas, mais humanas e que a cooperação entre as pessoas seja efetivamente, tá? Uma coisa natural, uma coisa do dia a dia, que a gente não precise falar que cooperação é bom, uma vez que é uma coisa absolutamente natural entre os seres humanos, Daniel. É mais ou menos isso, tá? Uma mensagem de otimismo, acreditem, vamos trabalhar, vamos continuar fazendo o melhor, tá, de nós a cada dia, porque, na verdade, isso é o que a sociedade espera de nós. Isso é o melhor que nós podemos fazer por nós mesmos, pela sociedade e pelo futuro, pelos nossos filhos e pelos nossos netos e por todos os que virão. Obrigado, Daniel. Ótimo, perfeito. E o cooperativismo, o Sicredi está aqui. Mais uma vez ressalto, nós estamos juntos, nós estamos com as nossas agências abertas, preparadas para atender a todos, sem distinção. O cooperativismo é uma forma moderna, uma maneira sustentável de estar auxiliando e agregando nesse momento também. Procurem, visitem nossas agências, nós estamos à disposição. E para quem quer saber um pouquinho mais de economia, de cenário também, no site do Sicredi nós temos podcasts diários, semanais, resenhas econômicas semanais também, que o associado, aquela pessoa que queira saber um pouquinho mais, pode estar procurando. Então visite a página sicredi.com.br, lá vai ter todas as informações econômicas, toda a nossa grade de produtos para quem quer investir conosco,
para conhecer um pouquinho mais sobre esse modelo cooperativo, que é uma instituição financeira presente na comunidade para a comunidade. E eu estava dizendo que nós somos e pregamos que somos uma instituição financeira feita de pessoas para pessoas. E nós queremos ter você aqui conosco, crescendo com o Sicredi. Professor Hector, muito obrigado pelas suas colocações. O Sicredi está sempre à sua disposição. Acredito que agregou muito, aprendemos muito com o senhor aqui hoje. Muito obrigado. O Sicredi está sempre de portas abertas para o senhor, professor Hector. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Obrigado, Daniel. Certo. E já deixamos também o convite para a nossa próxima live, na próxima quinta-feira, no dia 21, às 19h15, com o seguinte tema: Cultura de Inovação, o melhor caminho, com Arthur Igreja. Contamos com vocês, estamos à disposição, venha crescer com o Sicredi, estamos sempre à disposição.